Olá, você que está assistindo a TV Altiora. Mais uma vez no ar, o programa Caminhos da Educação. Programa que tem o objetivo de trazer para você que está nos acompanhando dicas importantes, informações e orientações para auxiliar no processo educacional do seu filho, da sua filha ou o seu processo educacional. Afinal de contas, como todos sabem, educação tem que ser prioridade porque ela transforma a vida de todos. Assim, o Caminhos da Educação está no ar mais uma vez, trazendo um programa muito interessante. No nosso primeiro bloco, hoje vamos receber o professor Fernando Teles da Rocha, que vai falar sobre a utilização das tecnologias na educação e como hoje o seu filho, sua filha ou você pode aperfeiçoar e melhorar a educação, os seus processos educacionais por intermédio da utilização das tecnologias. E o nosso segundo bloco vai estar muito bacana, com uma jovem escritora, a Merari Tavares, que está lançando um livro muito bacana e que, sem dúvida nenhuma, você que está nos assistindo vai poder adquirir e, é lógico, adquirir aqueles conhecimentos extremamente interessantes em seu livro que fala justamente sobre um casal que começou a se relacionar por intermédio da internet. Portanto, fique ligado, você está em mais um Caminhos da Educação. Para quem ainda não conhece, o programa Caminhos da Educação tem o objetivo de auxiliar você em relação às oportunidades educacionais e às ferramentas que são utilizadas hoje para justamente aperfeiçoar o conhecimento de muitas pessoas. E o nosso Caminhos da Educação, ele traz convidados que podem colaborar muito com essas oportunidades que você está buscando. Afinal de contas, hoje não falta oportunidade educacional, o que falta é informação. Por isso, no programa de hoje nós vamos falar sobre a utilização das tecnologias, a utilização de celulares, computadores, como isso pode influenciar nas oportunidades educacionais, redes sociais. Tudo isso hoje tem uma relação muito forte com a educação. Portanto, o nosso primeiro convidado é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Ele é professor da rede estadual, da rede particular de ensino, jornalista, professor de história, mestre e doutor em educação, professor universitário e pós-graduado na área de utilização de tecnologias para a educação. Cara fantástico, não só como ser humano, mas como professor. Eu tenho orgulho de apresentar a todos aqui o professor Fernando Teles da Rocha, ou José Fernando Teles da Rocha. Olá, Fê, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Antes de mais nada, queria te agradecer as palavras aí do começo do programa e dizer que eu estou muito contente de estar aqui porque abrir caminho e abrir espaço para a educação é o que mais importa nesse país de hoje. A educação ela tem que ser falada, ela tem que ser mencionada, ela tem que estar na mídia o tempo inteiro, porque é o caminho da educação. Então faz jus ao nome do seu programa, que já de cara eu desejo sucesso a ele. Obrigado, muito obrigado mesmo. Bom, primeira pergunta. Como pode ser utilizada a tecnologia para os processos educacionais? Então, Rodrigo, você tem N caminhos de você seguir buscando a tecnologia e utilizando ela no dia a dia de uma sala de aula, o tema é amplo demais, nós ficaríamos aqui vários programas comentando, debatendo, questionando, refletindo a respeito, O que importa hoje é saber usar essas ferramentas todas que nós temos aí. Você bem disse, você tem tablet, você tem celular, você tem o próprio computador, você tem vídeo, enfim, você tem um leque de ferramentas, de recursos que o professor e o aluno pode estar usando para auxiliar na educação, no dia a dia do processo de ensino-aprendizagem. Como usá-la? O processo é você pesquisar sempre, estar atualizado sempre e sempre ter uma palavra-chave como sendo o seu caminho, que é a responsabilidade no uso dessa ferramenta. O que nós percebemos hoje é que ela está sendo muito mal usada. Os alunos, no caso, usam muito mal, tem um aproveitamento muito negativo em relação a essas ferramentas todas. Então, acho que o mais importante hoje é sensibilizar para o adequado uso dessas ferramentas. Então, você pode usar um tablet, sim, numa sala de aula, contanto que seja um uso correspondente ao processo que você está usando ali naquele momento. Não dá você fugir do tema, fugir do dia a dia usando um tablet, sendo que o professor está explicando uma matéria que não tem nada a ver com aquilo que está o aluno gesticulando e mexendo na ferramenta. Então, se é um uso adequado e responsável, você tem aí uma ferramenta enorme. Eu costumo dizer que o professor ele dá aula embaixo de uma árvore. E é verdade, a gente hoje consegue
dar aula embaixo da árvore. Se você tem um recurso para te auxiliar nesse ensino, nesse processo, vai facilitar muita coisa. Então, uma coisa é eu falando sobre proclamação da República e postar um vídeo, postar um documentário, pegar um texto, um jornal daquela época, né? E já inseri-lo no meu contexto da minha aula. Então, isso é muito diferente do que o aluno ficar imaginando que seja um jornal de 1889, do dia 15 de novembro, que revela lá o processo da proclamação da República. Então, o uso adequado é a palavra-chave desse processo das ferramentas a serem usadas na sala de aula. E na prática, como um professor pode utilizar essa ferramenta e quais ferramentas você sugere? Por exemplo, existem universidades, existem escolas que utilizam notes. Outras escolas já estão utilizando o próprio tablet mesmo, no decorrer da aula, né? Sim. Outros professores já preferem encaminhar conteúdo, o aluno faz o acompanhamento de maneira antecipada, para que justamente ele tenha o conteúdo já pré-pesquisado. No seu ponto de vista, como isso pode ser utilizado? Quais são as ferramentas mais adequadas? Quais equipamentos podem ser mais adequados para a utilização em sala de aula e fora da sala de aula? Sim. Eu acho que depende muito, né? O que eu vou precisar daquele instrumento para complementar o processo de ensino, né? Então, se é necessário na sala de aula eu usar um notebook, ele é uma ferramenta que vai ser fundamental naquele momento do aprendizado. Se eu achar que o próprio tablet já me fortalece no processo, eu vou usá-lo também. Então, vai variar muito no que eu preparo a minha aula. Então, eu tenho experiências práticas de, por exemplo, de ter que ler textos com os alunos a partir do celular. Então, por exemplo, você tem lá o celular à disposição dos alunos, eles trazem para a sala de aula e abaixa lá um texto. Então, vamos ler um trecho de um texto em sala de aula. É aquele momento que aconteceu. Eu posso estar passando um vídeo, né, numa sala de aula. Eu tive uma experiência recentemente de estar usando o Note para pesquisar o Museu da República no Rio de Janeiro. É um museu virtual, onde Getúlio Vargas, na época, ele morreu, se matou, né? E as crianças puderam entrar pelo museu, passear, como se você estivesse lá, naquele exato momento. Então, a gente foi até o quarto onde Getúlio se suicidou. A gente foi até a cama dele, onde está o pijama que ele usava naquela época, o revólver, tudo em sala de aula. E parece que você está lá dentro, né, do museu. Então, você vê, vai depender do planejamento do professor e do tipo de aula que ele vai dar, do conteúdo que ele vai explorar naquele exato momento. Então, eu acho que as ferramentas estão aí, né? Basta você planejar com responsabilidade, com equilíbrio, com sabedoria e usar ela a favor do aprendizado, né? Porque uma coisa é o aluno ter o conteúdo e morrer ali na memorização. Outra coisa é ele ter o conteúdo, transpor esse conteúdo e assim aprender, formar o aprendizado dele, né? E como segurar? Porque tem muito aluno que ele quer o Note, ele quer adquirir o tablet, aquele celular moderno, e acaba utilizando a internet para outras coisas e acaba não focando justamente no processo educacional, no processo de aprendizado. Isso é hoje talvez o grande problema que os professores estão enfrentando na sala de aula, né? Eu mesmo vivo esse drama também, mas eu acho que ele é minimizado na medida em que o professor faz um contrato pedagógico, né? Ou seja, esse contrato ele tem o momento para tudo. Então, você tem o momento da aula expositiva, você tem o momento do uso da ferramenta, você tem o momento da avaliação. Enfim, cabe ao professor fazer o contrato pedagógico, que pode ser no começo da aula, pode ser no começo do bimestre, no começo do semestre, e fazer valer o procedimento, né? Então, a partir do momento que o aluno percebe que você está com esse domínio do contrato pedagógico, que foi uma troca que você fez com ele, ele vai saber utilizar o momento exato. Sempre vai ter aquele que vai querer, como você mesmo disse, escapulir. E aí a gente tem que realmente chamá-lo à verdade, chamá-lo ao momento pedagógico, educacional, para ele perceber que não é exatamente naquela hora que é o uso da ferramenta, e sim no momento que o professor achar que, por meio do planejamento da aula dele, tem que ser o uso do computador, do note, do tablet, até mesmo do celular. Os mais velhos, ensino médio, o próprio ensino universitário, fica mais fácil esse controle, né? Ele é mais receptivo a essa questão e também tem uma responsabilidade maior, ele tem uma consciência maior, uma maturidade maior de saber. Então, você vai muito do professor, né? A gente fechar esse contrato, ele perceber que é importante
o momento do celular, como é importante também o momento da aula expositiva. E é importante a família também ter esse conhecimento, desse contrato pedagógico e até participar desse contrato pedagógico para que ele possa influenciar também em casa, porque muitas das vezes a criança, o jovem fala, né, poxa, eu estou estudando, eu estou pesquisando algo e muitas das vezes o familiar, o pai, a mãe não tem esse conhecimento. Sim, o minimizar a tela é o que o aluno mais gosta de fazer, né? Então ele está lá na tela do estudo, chega o pai, o responsável, ele minimiza, né? Então, quer dizer, falta realmente a cobrança da família, o amadurecimento do aluno. Então, é um leque de opções ali que o próprio educando ele vai ter que ter, mas isso vai caber ao amadurecimento dele como aluno também, né? Nós fazemos o papel do lado de cá e a família tem que fazer o papel do lado de lá também, né? Então, isso é o contrato que a gente chama pedagógico, porque ele é amplo. Ele atinge o professor, o aluno, a família, a escola, a coordenação, a direção, por isso que ele chama pedagógico, né? Porque ele consegue abarcar uma série de sujeitos envolvidos no processo de educação. Bom, hoje um grande problema é Orkut, né, que já não se usa tanto, Facebook e todas as outras ferramentas que estão surgindo, né? Como você visualiza essas ferramentas? Elas também podem auxiliar dentro do processo educacional? Podem. Inclusive, na minha pós-graduação, o meu grupo desenvolveu um projeto na sala de bate-papo. Então, a gente montou toda uma estratégia na qual o aluno ele tinha uma sequência de entrada para debater. Então, eu, como chefe da sala, eu jogava a pergunta e eles entravam na sequência respondendo, né? Aqui, então, virava um debate virtual, na verdade, utilizando uma sala de bate-papo. Então, você vê, é aquilo na primeira questão lá, sabendo usar com responsabilidade, planejar direitinho, você consegue usar isso a seu favor. É lógico, tem uma série de implicações, tem uma série de problemas pontuais, né? Mas se você conseguir cada vez mais colocar esse senso de responsabilidade, eu friso muito essa questão, você não tem problema. Então, sabendo usar, não vai faltar. Então, você usa essas ferramentas todas a favor da educação. O grupo, né? O grupo pode ser formado dentro de uma rede social. Sim. E esse grupo pode ser utilizado para debates, para discussões. Sim, sim. Hoje você tem escolas que fazem o plantão online de professor, revisão online de professor. Os próprios alunos, quando tem prova, alguns se juntam no próprio Face e discutem o tema da prova. Enfim, você tem grupos surgindo utilizando essas ferramentas em prol da educação. Muitos professores também acabam encaminhando algumas postagens, resumos, né? Pequenos resumos, pequenas postagens que possam justamente fixar naqueles pontos principais. Sim. Eu tenho visto alguns professores, principalmente professor de história, professor de geografia, gosta muito de utilizar essa ferramenta. E a última pergunta é ensino à distância. Ainda existe um certo preconceito em relação ao processo educacional por intermédio do ensino à distância. Pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu mesmo fiz curso até para poder falar, para poder conhecer um pouco do ensino à distância, né? É uma ferramenta que está aí, é um recurso que está aí, o Estado de São Paulo especificamente, né? Ele está usando muito isso para capacitação, para formação de professor. É válido na medida em que, de novo, é feito com responsabilidade, né? Então, se você, professor, até o próprio aluno universitário que está tentando fazer um curso à distância, usar esse curso à distância com segurança, com desejo, com vontade de aprender e com responsabilidade, ele está sendo muito válido, né? É um tempo precioso que a gente acaba ganhando na frente do computador e é uma ferramenta interessantíssima e que precisa ser bem mais explorada. Ela é nova para nós, como a própria informática é nova para nós, né? O primeiro Seminário Nacional de Educação foi feito em 1981, em Brasília. Então, você vê que não é tão longevo. Anos. Exatamente. Então, é até Perfeito. Pouco tempo, a gente pensar em termos até históricos, 32 anos é pouco. É muito pouco, né? Então, estamos aí aprendendo também a lidar com todas essas ferramentas. Muito bom. Bom, nesse nosso primeiro bloco, acompanhamos o professor Fernando Teles da Rocha. Muito obrigado, Fê, pela sua visita, sem dúvida nenhuma, eu acredito que deve ter auxiliado bastante. E para você, então, que quer estudar, quer fazer um ensino à distância e quer utilizar essas ferramentas, eu acho que dá para perder um pouquinho o medo agora, pai e mãe, você pode dar, sim, um computador, um tablet, um equipamento que, sem dúvida nenhuma, ele vai auxiliar, ele pode auxiliar no processo educacional do seu filho. Bom, Fê,
Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, espero ter colaborado aí com o seu programa e levar um pouco mais de informação ao pessoal, ao telespectador, enfim, ao público em geral, que eu sei que o seu programa tem. Sem dúvida. Bom, continue ligado aqui na TV Altiora, daqui a pouquinho retornamos com Caminhos da Educação com a escritora Merari Tavares.